Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que você esteja assistindo essa gravação. Nós vamos falar ao grupo do Lar João Batista sobre o tema transtornos afetivos e processo reencarnatório. Na perspectiva de videoconferência ainda, né? Em razão de nós ainda estarmos naquele processo de ajuste, de adaptação à presença da pandemia. Eu vou colocar aqui os slides para nós visualizarmos. Pronto. Eu sou o Osney e, como eu já falei, a nossa temática será transtornos afetivos e processos reencarnatórios. Nós precisamos fazer alguns alertas para pensar esse tema dentro do contexto, do enquadro que nós vamos utilizar aqui, né? Primeiro, nós estamos aqui num curto espaço de tempo para fazer a nossa exposição, em torno de 50 minutos. Então, essa exposição será uma síntese de um tema vasto que envolve um aprofundamento, se nós quisermos entendê-lo de forma mais consistente, vamos dizer assim, de forma mais aprofundada. Segundo, nós precisamos fazer uma contextualização dentro do recorte que nós vamos expor em relação ao seu propósito, né? Nossa intenção não é que esse tema ele seja uma aula científica a respeito de transtornos afetivos. Nós vamos entrar em contato com os conceitos, nós vamos buscar uma compreensão do que eles significam e caminhar paralelamente com o que eles representam em acordo com o que nós entendemos na doutrina espírita sobre existência, né? Sobre as complexidades da existência humana. Ou seja, nós não somos aqui um público de estudantes, no sentido de em um curso científico que trabalha esse tema, né? Somos estudantes dos temas da vida dentro do propósito de aprofundamento que a doutrina espírita propõe. E um terceiro alerta é que, ao tratar dos transtornos afetivos, que são transtornos do humor, nós vamos nos deparar com classificações diagnósticas, né? Então, nós vamos nos confrontar com um critério de normalidade que é percentual. Então, o olhar do que é doença vai nascer daquilo que é diferente do todo, né? Daquilo que é considerado disfuncional por ser diferente do todo e, por sendo diferente do todo, ter repercussões e prejuízos para o contexto social. E aí nós vamos estar falando em duas frentes, né? Uma delas, pensando na existência atual, né? No início dessa existência, no que o humano vai construindo e acumulando em si a partir do nascimento. Entendendo, na segunda fronte, né, que não é apenas isso que nos define como seres humanos e que repercute na nossa vida, mas também as existências anteriores. Mas a gente vai precisar ver isso de uma forma
bem distinta para ser didático. Então, pensando nessa questão da vida presente, né? De um bebê que foi gestado e nasce em torno de 36 a 40 semanas, numa gestação de 7 a 9 meses, né? Que é o mais comum, e no seu desenvolvimento como pessoa através da vida. Então, a gente vai perceber aí que, inicialmente, todos nós vivenciamos um fusionamento, ou seja, quando nós nascemos, nós não conseguimos psiquicamente fazer uma distinção que nos separe, nós enquanto seres, das nossas mães. Nós somos um amálgama, né? Uma mistura única, e não conseguimos perceber nitidamente que nós somos seres individuais e que estamos em relação com um outro ser. E por que isso ainda não é possível quando nós nascemos? Porque ainda nascerá e se desenvolverá uma estrutura que é nomeada de ego. O ego é o elemento da estrutura psicológica que vai dando forma à nossa percepção consciente de nós mesmos e que vai, a partir disso, desenvolvendo e estruturando uma consciência. Vai nos separando desse lugar onde nós estamos funcionados às nossas mães. E parêntese, né, a gente está falando aqui didaticamente de estágios que vão se configurando. Então, né, não necessariamente eles vão acontecendo um depois do outro. Eles vão provocando-se, se nós pudermos também utilizar esse alinhamento, esse raciocínio. Então, uma consciência vai se configurando, se estruturando em torno desse ego. E, por consequência, uma estrutura de personalidade. Essa estrutura de personalidade, autoafirmada, consolidada, solidificada, vai promovendo o desenvolvimento da individualidade. E para Jung, quando nós buscamos em profundidade a realização de tudo aquilo que somos, essa individualidade ela entra no chamado processo de individuação. Então, vejam que é uma síntese de um vasto caminho, né? Mas em termos que a gente possa ter mais ou menos uma ideia de como o ser humano vai se presentificando como humano na vida, né? O detalhe é que, enquanto isso vai acontecendo, a interação do humano com o meio ambiente, as experiências que ele vai vivendo, tem todo um colorido de emoções e sentimentos, que vai produzindo aquilo que a gente chamaria de marcas, né? Muitas vezes traumáticas, né? Experiências que, se nós fôssemos nomear analiticamente, seriam complexos, né? E aí, parênteses, essas marcas, né? Esses que às vezes se configuram em traumas, na verdade, são experiências carregadas de um teor emocional e podem ser positivas, como é o caso da configuração do ego, ou podem ser negativas quando elas produzem algum tipo de disfuncionalidade, de prejuízo na forma do indivíduo agir com o seu meio. E uma boa parte dessas experiências, quando são disfuncionais, elas podem resultar na produção de transtornos afetivos ou do que o DSM-5 chama de transtornos do humor. Aí nós precisamos ainda tocar mais um elemento teórico da psicologia, que é a organização interna da estrutura psicológica, né? Organização no que diz respeito a
como que áreas, né? Então, nós temos aí a consciência, né? Que é o que nós falamos, que vai se formando a partir do surgimento do ego. Na perspectiva freudiana psicanalítica, um pré-consciente e um imenso inconsciente, sendo que para Freud esse inconsciente é um receptáculo das experiências quando elas são recalcadas. Para Jung, na psicologia analítica, esse inconsciente teria uma faixa atual, onde parte dessas experiências vividas e acumuladas estariam, e uma outra faixa mais profunda, que não seria individual, mas que seria o grande caldeirão de experiências da espécie, de onde atuariam na estrutura psicológica presente estruturas arcaicas, antigas, que ele chama de arquetípicas. Bom, aí se nós fazemos um casamento com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, nós estaríamos falando de um passado anterior às experiências presentes, que seria esse acúmulo de experiências nas vidas anteriores, nas experiências reencarnatórias. O que já vai dando um contorno para a gente compreender como essas disfunções da emoção surgem, né? Como é que esses transtornos afetivos brotam. Porque se a gente está falando de experiências que causam uma impressão, uma marca, com o seu conteúdo afetivo, com o seu conteúdo emocional da vida presente, estamos falando também de todas as experiências vividas nas diferentes vivências, nas diferentes vidas, nas diferentes existências. E para pensar, né, o conceito de o eixo de transtornos afetivos ou transtornos do humor, a gente precisa pensar sobre afeto e sobre humor. Né? E aí tem uma outra complexidade para ser vencida, porque nós vamos ter conceituação do senso comum do que é humor e do que é afeto, e a perspectiva das ciências sobre o patológico a respeito desses dois conceitos. Bom, se nós formos para um dicionário qualquer e pensarmos sobre humor, nós vamos encontrar lá disposição de ânimo de uma pessoa em relação a alguma coisa ou em algum momento. Estado de espírito, temperamento. Ele está sempre de bom humor. Veia cômica, ironia, delicada e alegre, ditos e gestos engraçados, espirituosos, humorismo, comicidade, graça. Ele utiliza o humor para encantar. Então, por aqui, a gente consegue fazer um pequeno retrato, uma versão do que é humor, né? Uma ideia do que é humor. O ânimo demonstrado por alguém, o temperamento demonstrado por alguém, o estado de espírito demonstrado por alguém. Afeto, para a gente pensar a afetividade, seria a disposição de alguém por algo, né? Por alguma coisa. Fosse ela positiva, fosse ela negativa. A própria palavra afeto, né, evoca afetar, atingir. Então, é como uma coisa ou uma pessoa lhe mobiliza, é o que ela evoca de você. Né? Pode-se ter afeto por algo, uma pessoa, um objeto, uma ideia ou um lugar. Afeto é também o objeto da afeição, como em meus afetos são meu cachorro e minha família. Se a gente fosse para as definições do ponto de vista das ciências, como a psiquiatria, eu trago aqui um quadro da UFMG, né, a Federal de Minas Gerais. Já humor e afeto teriam uma outra configuração, né? Só para a gente se situar e entender. Nós vimos um retrato, uma versão com os conceitos de forma simplificada, no senso comum, e se a gente fosse
para essa área da ciência, o humor seria uma disposição de fundo e afeto, a capacidade de ser influenciado afetivamente. Então, por aí a gente já vê que o componente que estrutura a ideia de afeto tem a ver com as minhas disposições e como as coisas me atingem, me provocam. Né? E os transtornos afetivos seriam disfunções dessa condição. Né? Aí o que é que acontece? Para a gente pensar transtornos afetivos ou do humor, né, eles terão que passar por um processo chamado diagnóstico. Né? Eles precisarão ser percebidos como não adaptativos ou disfuncionais. Né? Eles vão estar voltados para um recorte situacional, ou seja, para um contexto de vivência da pessoa que está sofrendo do chamado transtorno afetivo ou transtorno de humor. E isso vai ser feito, isso vai ser construído através de uma caracterização patológica, ou seja, de sintomas, né? De coisas manifestas, percebidas ou relatadas que demonstram que tem uma disfunção, que tem uma incapacidade de ajustamento à vida pessoal e ao ambiente. E, a partir daí, quais as medicações, as substâncias químicas que poderiam ser usadas para interferir nesse processo. É importante que a gente perceba também que transtornos afetivos ou transtornos do humor, eles se distribuem mais comumente, mais frequentemente, dentro de um espectro entre depressão e mania, ou seja, um rebaixamento do humor ou um hiperdimensionamento do humor, um extremo inferior de queda, né, de despencar do humor, ou um pico, né, uma exacerbação desses humores ou desses afetos. A depressão, ela é basicamente caracterizada por uma tristeza intensa e de longa duração, que é clinicamente detectável, ou seja, ela manifesta através de elementos e a clínica, a observação vai dar conta de perceber. Se estima que, mundialmente, cerca de 350 milhões de pessoas sofram de depressão ou estejam incluídas entre as que vão sofrer dela. A mania, que é o extremo oposto, né, da depressão, ela é geralmente descrita como uma das fases da psicose maníaco-depressiva, um humor anormal, persistentemente exaltado e que apresenta, entre outras coisas, sintomas de grandiosidade, né, diminuição da necessidade de sono, logorreia, que é a fala pronunciada de forma exagerada, a fuga de ideias e o pensamento acelerado, tem uma perda, né, do contorno do pensamento, seja a preservação dos pensamentos, né, a conservação deles, ou o excesso deles em disparada. E, portanto, uma distratibilidade, uma facilidade de não conseguir manter a atenção e uma agitação psicomotora. Se nós fôssemos nos deter, eu coloquei aqui as categorias no que os manuais descrevem como as possibilidades de transtorno afetivo ou transtornos do humor. Nós precisaremos falar detalhadamente de cada categoria. Eu vou apenas passar superficialmente para a gente poder pensar e entender, né? Continuando nessa construção que nós precisamos fazer, tijolinho a tijolinho, para dar conta do tema nessa síntese de uma forma compreensível. Né? Então, esse espectro, esse número de possíveis quadros patológicos dos transtornos do humor afetivos envolvem o transtorno bipolar, que é
uma combinação da depressão e da mania, e que vai ser caracterizado de acordo com o número de episódios e o tempo de duração, né, dessa mania presente, né, em tipo 1 ou tipo 2. Vamos ter aí o episódio maníaco, que é quando essa mania, essa elevação exagerada do humor com sintomas específicos vai acontecer de maneira episódica, específica, né, desacompanhada da depressão por um período, né? O chamado episódio hipomaníaco, quando... E aí, episódio maníaco e hipomaníaco vão ser caracterizados pelo tempo de permanência dessa mania. Nós vamos ter o episódio depressivo maior, que é o que mais frequentemente a gente chama de depressão, que é esse rebaixamento expressivo dos afetos e humores, com a presença persistente da tristeza por um período, por um prazo, né? No mínimo de 2 semanas. Aí nós vamos ter uma perda do prazer pelas coisas, chamada anedonia. Nós vamos ter, provavelmente, um retardo, uma agitação motora, né? O padrão de atividade fisiológica vai se alterar, o sono também, né? Manifestando-se ou em excesso ou de forma ausente na insônia. O processo de se alimentar vai sofrer alterações num apetite excessivo ou numa ausência da alimentação. E como a gente sabe muito frequentemente, o episódio depressivo maior, os estados depressivos de uma forma geral, eles pedem um alerta pela presença de ideação suicida, as ideias de morte. Vamos ter aí o transtorno ciclotímico, né? Aí nós vamos ter um período mais longo de observação e de presença dessa simultaneidade de sintomas, tanto da depressão quanto da mania. E uma outra categoria que é lá colocada no DSM, né? O DSM é o Manual de Diagnóstico utilizado pelos profissionais para categorizar, né? Para colocar em categorias o transtorno. O outro, transtorno bipolar. Como uma categoria à parte, nós vamos ter os transtornos, o espectro dos transtornos depressivos no humor triste. Aí nós temos o transtorno depressivo maior, que eu já trouxe, mas vamos ter aí também transtorno disruptivo de desregulação do humor, né? Seria aquele transtorno configurado por explosões de raiva, né? Então, ele está incluído entre os transtornos depressivos. A gente não tem só manifestações depressivas com a tristeza e a mania, né? Ou só com a tristeza. A raiva pode estar presente. É uma perturbação do afeto, do humor, do conteúdo, do conjunto de afetos e humores. Nós vamos ter o transtorno depressivo persistente, que é a distimia, o transtorno disfórico pré-menstrual, que é a presença dessa sintomatologia ligada à tristeza, com frequência, com continuidade, no circuito dos ciclos menstruais. Nós vamos ter transtornos depressivos induzidos por medicamentos e substâncias ingeridas. Então, qual é o objetivo de falar rapidamente, de citar a presença dessas diferentes categorias? É fazer com que a gente perceba que, de forma médica, de forma clínica, o conjunto de sintomas, o período que eles permanecem, né? a característica dos estados que se combinam, né, vai promover um rótulo específico para o quadro patológico, né? Que se atém à necessidade do profissional prescrever uma conduta clínica, né? Uma ferramenta medicamentosa que intervenha no processo químico que o corpo sofre com esses conteúdos, né?
Porque toda essa manifestação de humores, de afetos, né, transtornados, ela tem também ou uma raiz bioquímica, ou ela promove uma afetação, uma repercussão nas substâncias químicas do corpo, né? Inclusive afetando o sistema imunológico. Aí vamos para o Livro dos Espíritos, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, Kardec faz a seguinte pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Bom, nós vamos analisar a resposta dos espíritos, mas vamos começar com esse trecho aqui. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Aqui os espíritos fornecem a Kardec uma chave importante para a nossa compreensão da estruturação e do desenvolvimento do ser humano. Nós fomos criados inicialmente do zero, né, enquanto espíritos. Nós passamos por uma série de experiências vivenciais que foram sendo acumuladas na forma de experiência e despertando potenciais internos. Essas experiências foram, em virtude da nossa possibilidade de escolha de exercício do livre-arbítrio, configurando a nossa inteligência, consolidando a nossa liberdade e aperfeiçoando a nossa capacidade de fazer escolhas. Essas escolhas e essas experiências nem sempre foram aquelas consideradas as mais acertadas, mas as possíveis. E foram dando chance do aprendizado se consolidar e estabelecer, e dos elementos internos, né, as potências, despertarem para, inclusive, melhorarem a qualidade destas escolhas. Esse processo ele foi provocando um acumulado junto com as informações e as memórias das experiências de registros emocionais e afetivos, né? Aquilo que a gente viu lá atrás, que se fosse ser visto do ponto de vista dos campos da psicologia, você poderia ser chamada de bagagem arquetípica, né? De arquétipos, né? De estruturas mais profundas e antigas, arcaicas do ser, da estrutura, da configuração do ser. Aqui eu trouxe uma imagem para representar justamente isso, né? Bom, se a gente pega a vida atual, nós vamos estar falando de um volume como este que está circulado na prateleira da estante, né? Só que a vida atual é um dos muitos volumes e uma das muitas vidas, né, que as anteriores se acumularam e a presente está em andamento na estrutura do ser. Esse volume atual ele é composto de capítulos, né? de capítulos que representam ciclos e que são registros de eventos que a gente vivencia, de experiências pelas quais a gente passa. E causam impressões, né? Mais uma vez, para a gente compreender, impressões, impactos, repercussões, de acordo com a nossa maneira de gerenciar, de conduzir, os nossos modos de enfrentar, nossos modos de enfrentamento. Aí vamos voltar lá para a questão 115. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Aqui uma outra chave fornecida pelos espíritos. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los. Então, nós temos tarefas, né, para execução. Nós temos planos de trabalho, vamos dizer assim, né, na nossa existência, na nossa vida. Né? Há
um projeto, uma planta baixa para a construção da nossa edificação, vida, né? E essa planta baixa, esse projeto que vai servir de base para essa construção ocorrer, ele tem por objetivo, né, profundo, promover o nosso esclarecimento a respeito de uma série de coisas, né? A nossa compreensão de uma série de coisas. E isso vai se dar justamente pelo exercício das nossas potências, pelo despertar contínuo dessas potências, dessas possibilidades, e, inclusive, pela vida de relação que nós vamos travar com o conteúdo que já está acumulado, com as vivências anteriores, né? Aí nós estamos falando daquilo que Joana tão brilhantemente na sua obra trata, que são as ferramentas das existências anteriores, que a gente chama de erros, de defeitos, né? Nós vamos ter nesse aprendizado, nesse acúmulo de conhecimento, nessa progressão em direção a uma futura perfeição, que travar relação com essas virtudes, né? Ou seja, com esses conteúdos em matriz, para que eles sejam despertos nessas qualidades, e com esses chamados defeitos no sentido de promover o aperfeiçoamento deles. Tudo isso saturado, né? Encharcado, cheio de informação afetiva, informação emocional. Bom, aí os espíritos seguem dizendo a Kardec: passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então é preciso fazer um passamento, um atravessamento, um trânsito pela prova, pela dificuldade, né? Pela experiência, pela missão, né? Então eu preciso fazer um caminho através desse conteúdo que é gerado pela experiência. E ao fazer isso, né, me submetendo a isso, a aquisição do conhecimento é consolidada. Só que cada um de nós tem um direcionamento, né? Faz uma escolha, uma opção do que fazer com isso que a gente recebe de experiência de vida, né? Eles seguem. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam murmurando. E assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade, né? Então, alguns escolhem seguir, se submetendo à dinâmica que a existência lhes possibilita, lhes proporciona. Outros não aceitam passar por isso, e outros, né, fazem isso, mas com a queixa, com a inaceitabilidade. Eles passam porque tem que passar, mas não conseguem fazer esse trânsito da melhor maneira, né? E aí eles se afastam do propósito e levam mais tempo para percorrer o caminho. Tudo isso saturado de afetos, sentimentos, né? Que vão ser funcionais ou disfuncionais, que vão trazer, né, plenitude ao sofrimento, né? Bom, aí eu trouxe para a gente pensar, né, fechando esse caminho de compreensão, um texto de Rubem Alves, que se chama Pipoca ou Piruá, né?
muito delicada e afetivamente, Rubem Alves pensou a temática dos processos de transformação, né? Desse atravessamento pelo caminho que os espíritos estão lá respondendo a Kardec que é necessário na questão 115. O texto de Rubem Alves é o seguinte: a culinária me fascina. De vez em quando, eu até me atrevo a cozinhar, mas o fato é que sou mais competente com as palavras que com as panelas. Por isso tenho mais escrito sobre comidas que cozinhado. Dedico-me a algo que poderia ter o nome de culinária literária. Já escrevi sobre as mais variadas entidades do mundo da cozinha. Cebolas, ora pronobis, picadinho de carne, com tomates, feijão e arroz, bacalhoadas, suflês, sopas, churrascos. Cheguei mesmo a dedicar metade de um livro poético-filosófico a uma meditação sobre o filme A Festa de Babette, que é uma celebração da comida como ritual de feitiçaria. Aqui ele evoca uma imagem fantástica, né? Então, ele trata da preparação de pratos, de alimentos, né? Como uma alquimia, né? Como um processo, ele se apropria de um processo de transformação, de um processo transformacional de elementos, né? De compostos, que são os diferentes temperos e ingredientes, em um novo produto, né? Que são os pratos. E aí ele aproxima isso da condição humana, né? Interna. Ele segue. Sabedor das minhas limitações e competências, nunca escrevi como chefe. Escrevi como filósofo, poeta, psicanalista e teólogo, porque a culinária estimula todas essas funções do pensamento. Aqui é importante, né, que ele está dando as suas credenciais, né? É interessante pensar o que ele escreveu, porque ele está falando do lugar de um homem da ciência, né? Alguém que, como psicanalista, trabalhou profundamente com as emoções, a partir de uma base teórica, e que, como ser humano, se engrandeceu com o acúmulo do conhecimento em diferentes áreas, né? A filosofia, a teologia, para buscar a compreensão do ser humano, né? Ou seja, ele fez algo muito próximo do que Kardec, né, fez, sendo um estudioso de diferentes áreas para compreender as coisas. As comidas, para mim, são entidades oníricas. Provocam a minha capacidade de sonhar. Nunca imaginei, entretanto, que chegaria um dia em que a pipoca me perdi aqui, deixa eu voltar. Em que a pipoca iria me fazer sonhar. Pois foi precisamente isso que aconteceu. A pipoca, milho mirrado, grãos redondos e duros, me pareceu uma simples molecagem, brincadeira deliciosa sem dimensões metafísicas ou psicanalíticas. Então, a reflexão dele vai partir de um ingrediente, né? Não é nem de um prato completo, mas de um ingrediente, que é o milho da pipoca. Então, ele coloca que ele nunca tinha feito grandes reflexões sobre esse item em especial. Entretanto, dias atrás, conversando com uma paciente, ela mencionou a pipoca. E algo inesperado na minha mente aconteceu. Minhas ideias começaram a estourar como pipoca. Percebi então a relação metafórica entre a pipoca e o ato de pensar. Um bom pensamento nasce com uma pipoca que estoura de forma inesperada e imprevisível. Então, a primeira imagem que ele evoca é que ele fez essa relação com esse ingrediente para pensar quando uma paciente atendida em consultório começou a falar, da pipoca, né? Ele coloca que ele começou a perceber que nossos próprios pensamentos, eles saltam de uma matriz ganhando forma, né? Como as pipocas, qual milho,
sofrendo o contato com a temperatura, né, estouram, produzindo a nova forma. A pipoca se revelou a mim, então, como um extraordinário objeto poético. Poético porque, ao pensar nelas, as pipocas, meu pensamento se pôs a dar estouros e pulos como aqueles das pipocas dentro de uma panela. Lembrei-me do sentido religioso da pipoca. A pipoca tem sentido religioso, então ele está fazendo um passeio nas associações, né, que o pensamento fez livremente, bem à maneira psicanalítica, com a pipoca. Pois tem, para os cristãos religiosos, são o pão e o vinho que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, a mistura de vida e alegria. Porque vida, só vida, sem alegria, não é vida. Pão e vinho devem ser bebidos juntos. Vida e alegria devem existir juntas. Então, qual foi a associação que ele fez? Esse processo transformacional que o milho da pipoca faz, tornando-se pipoca, né, remete religiosamente a um outro processo transformacional, que é a percepção do pão e do vinho na sacralidade católica como o corpo e o sangue de Cristo. Mas, assim, intrinsecamente colocado em cada uma dessas metáforas está uma mudança de estado, um processo de transformação, né? Aí ele segue com uma terceira associação que ele fez. Lembrei-me, então, da lição que aprendi com Mãe Estela, sábia poderosa do candomblé baiano, que a pipoca é a comida sagrada do candomblé. A pipoca é um milho mirrado, subdesenvolvido. Fosse eu agricultor ignorante, e se no meio dos meus milhos graúdos aparecesse aquelas espigas nanicas, eu ficaria bravo e trataria de me livrar delas. Pois o fato é que, sob o ponto de vista de tamanho, os milhos da pipoca não podem competir com os milhos normais. Não sei como isso aconteceu, mas o fato é que houve alguém que teve a ideia de debulhar as espigas e colocá-las numa panela sobre o fogo, esperando que assim os grãos amolecessem e pudessem ser comidos. Havendo fracassado a experiência com água, tentou a gordura. O que aconteceu, ninguém jamais poderia ter imaginado. Então, na história do milho de pipoca, ele coloca que quem plantava milho começou a se dar conta das espigas em que o milho não se desenvolvia, né? E esse milho que não se desenvolvia não era simplesmente descartado, eles buscavam formas de aproveitá-lo e foram testando, né? Esses testes começando com água, um cozimento, e posteriormente o teste acontecendo com a gordura submetida ao calor. E o que é que acontece? Repentinamente os grãos começaram a estourar, saltavam da panela com uma enorme barulheira. Mas o extraordinário era o que acontecia com eles. Os grãos duros, quebradentes, se transformavam em flores brancas e macias, que até as crianças podiam comer. O estouro das pipocas se transformou, então, de uma simples operação culinária em uma festa. Brincadeira, molecagem, para os risos de todos, especialmente das crianças. É muito divertido ver o estouro das pipocas. Então, quem resolveu experimentar utilizando a gordura para passar os grãos pela temperatura, tem uma enorme surpresa. Por quê? Sobre essas condições específicas de calor e pressão, no tempo necessário, o grão, né, de milho, ele muda completamente de forma e se torna alimento, se torna um nutritivo alimento. E o que é que isso tem a ver com o candomblé? É que a transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação porque devem passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser, né? Aqui merecia um destaque, né? Não coloquei com outra cor, mas é um recorte perfeito.
Então, essa é a metáfora ideal. Esse processo de mudança de material, de transformação, de alteração de forma, é o que nós, espíritos, seres humanos e espíritos, precisamos passar pela vida. Na missão, na tarefa, no propósito para o qual nós somos colocados, né? Nós viemos a existir em cada etapa reencarnatória, né? O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. Então, nós aterrissamos nessa vida, né? Nessa existência atual, com um enorme conjunto de coisas antecessoras a essa existência, e acumulamos outras durante ela, né? Mas isso não é necessariamente o que nós deveríamos ser. Esse é um material para ser elaborado e se transformar numa outra coisa, que é aquilo que Jung colocou, né? Nós precisamos mergulhar num processo de vir a ser, na nossa individuação. Nós precisamos entrar em contato profundo com a nossa essência, com o nosso self, né? E isso é duro, isso é difícil, isso é um conjunto real de tensões dolorosas, né? Afetivas, emocionais. O milho da pipoca somos nós, duros, quebradentes, impróprios para comer. Pelo poder do fogo, podemos repentinamente nos transformar em outra coisa, voltar a ser crianças. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo contínuo, ou melhor, continua a ser milho de pipoca, para sempre. Fogo, né? Então, tem um elemento de transformação ao qual esse material humano que somos precisa ser submetido. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosa, só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser, né? Então, os transtornos afetivos, os transtornos do humor, são modalidades de enfrentamento, né? São o que a psicologia analítica caracteriza como uma expressão do ser, uma expressão do inconsciente do ser patologizada, né? É uma capacidade de expressão para traduzir conteúdos, para que a consciência tome contato com esses conteúdos. E, entrando em contato, inicie uma interação, um diálogo, que como o fogo vai transformar. Se nós soubermos ouvir e falar essa língua, né? Que é algo que muitas vezes também nos é desafiador. Inclusive porque a gente tende a querer inibir o sintoma através da medicalização. Não que os sintomas não devam ser medicados quando eles têm uma necessidade disso, mas a questão é necessidade disso. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor. Pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro. Pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso aos remédios. Apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. E com isso, a possibilidade de grande transformação, né? Então, essa dor que é provocada pelo transtorno afetivo, o transtorno do humor,
ela tem na história, na estrutura do ser, função, né? Ela precisa ser gerenciada, né? Quando ela está no patamar da interferência absoluta na dinâmica do indivíduo, ela vai demandar essa atenção farmacológica. Mas maior que isso é a busca da compreensão da presença desse quadro, o pano de fundo do qual ele surge, né? As raízes das quais ele é um galho, um sintoma. Então, a disfuncionalidade é um sintoma. Nos cabe a compreensão dele, a lida com ele, o gerenciamento dele, para que a partir disso nós estejamos tendo um ganho em crescimento. E, pensando no que os espíritos respondem a Kardec, né, um ganho em crescimento através de uma evolução espiritual com a superação de conteúdos, de bagagens anteriores que mais nos atrapalham, que nos ajudam, associado ao evocar de elementos, né, de capacidades, de potências que apenas não despertamos ainda. Fica o recado desta manhã. Agradeço a você desta manhã, porque, parêntese, né, a intenção é que essa palestra seja colocada na programação da casa na parte da manhã, neste domingo de 17 de outubro, né? Seja lá qual o momento em que você esteja assistindo, mas fica esse recado, essa reflexão. Gratidão.